Boa noite. 2019, um ano cheio de histórias emocionantes. Do que você mais vai lembrar? E também de histórias revoltantes. Será que você vai conseguir processar tudo o que aconteceu nesses 365 dias? O ano voou. Em 2019, presenciamos cenas assustadoras. A insegurança ameaçou o direito de ir e vir do cidadão gaúcho. Os problemas que pareciam resolvidos pelas autoridades migraram de lugar. Agora é aqui, neste ponto do bairro Cidade Baixa, que a diversão de alguns se transforma na insegurança de outros. Nos últimos dias, ladrões entraram 5 vezes neste centro estético. O último ataque foi no fim de semana. Os 2 PMs já foram identificados e afastados do policiamento das ruas. As amigas conseguiram fugir, mas os criminosos dispararam um tiro certeiro em Natana, que morreu na hora. A padaria onde aconteceu o assalto fica lá atrás. E o empresário foi assassinado logo ali. Em Porto Alegre, 5 pessoas foram vítimas do maníaco do ácido. Começou a queimar muito, daí eu saí correndo, né? Por aqui, uma das vítimas foi um jovem de 18 anos que esperava a lotação. Um carro branco se aproximou dele. De dentro, o motorista lançou um líquido que corroeu o moletom. 2 dias, 5 pessoas registraram ocorrências praticamente iguais. Entre os dias 19 e 21 de junho, foram mais 4 ataques com ácido. Vítimas machucadas e apavoradas. Pegou acho que milímetros do meu olho, só o resto foi onde pegou. Pegou no braço também, aqui assim deu bastante, queimou bastante. Vanderlei da Silva Júnior é empresário do setor de turismo e principal suspeito de um crime grave. Os ataques com ácido sulfúrico foram uma forma de demonstrar à ex-companheira que a capital gaúcha não era uma cidade segura. Às vésperas do final do ano, um caso parecido, mas fatal. Um homem matou a ex-namorada com ácido em Caxias do Sul. No depoimento, ele confessou ter derramado o líquido em Ariana, mas disse que foi sem querer e não sabia o que era. O ácido que entrou em seu corpo rompeu todos os órgãos, não podia respirar. Ele não se conformava com o fim do relacionamento. A Ariana já tinha registrado um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro em setembro. Feminicídio. Mulheres amedrontadas e na mira de homens covardes. A taxa de feminicídio no estado foi alarmante. Só queremos justiça agora, né? Letícias, Márcias, Ingrides, Lucieles, Tainaras foram caladas de forma trágica. O principal suspeito é o ex-marido de Ireni. Rafael espancou Márcia e ainda deu uma facada nas costas dela. Ela nunca quis registrar ocorrência na polícia. Ingrid Marques, de 24 anos, foi assassinada na frente da filha de 1 ano. A polícia trabalha com a hipótese de feminicídio e acredita que o casal tenha entrado em luta corporal. De acordo com familiares, o casal estava junto há 6 anos e tinha 2 filhos. Letícia chegou a registrar pelo menos 3 ocorrências de violência doméstica contra o ex-companheiro, mas não tinha medida protetiva. A história de Marilene foi diferente. Ela só sobreviveu porque se fingiu de morta. Eu estava consciente de todos os disparos. Tentou me asfixiar. Vocês podem olhar no velocímetro do carro, que ele andou até a igrejinha. E depois que ele me trouxe aqui, pedi para ir parar no hospital de Igrejinha. Foi na madrugada de quinta, voltando para Taquara, que tudo aconteceu. José Antônio simulou que havia um problema mecânico, parou o carro e desceu. Foi neste momento que ele pegou a arma e descarregou na porta do passageiro. Marilene quebrou o silêncio para nossa equipe. Pedi a Deus e disse assim: Deus, eu só peço que eu possa dizer para os meus filhos a verdade, que é o pai deles que está atirando. Em 2019, a brutalidade não teve hora. À luz do dia, Tribunal do Tráfico na capital, com regras próprias, um bando formado por cerca de 20 bandidos julgou e matou um homem que teria estuprado a própria filha. Após agredirem um homem,
o levaram para um mato e atearam fogo. A brigada militar chegou ao local 3 minutos depois e encontrou o homem morto. Em uma escola pública de Charqueadas, ataque a machadinha. Mas ele tava com um machado. Ele acertou uma machadada num colega nosso. Só que ele acertou em 2, eu acho. E quando ele acendeu, botou a machada aqui na barriga, acendeu, tocou dentro da sala e tirou a machada e começou a atacar os outros. Em Mostardas, do litoral, imagens de terror em uma casa noturna. 5 pessoas foram assassinadas. Me abaixei na hora, eles saíram atirando em todo mundo. A polícia suspeita que a chacina tenha relação com a disputa entre 2 facções criminosas. Em 2019, em meio a tantas barbáries, 5 policiais militares perderam a vida em serviço. E quando um tomba um pouco, todos nós morremos um pouco juntos. A nossa segurança em risco. Até o mais forte e corajoso nessas horas se desmancha em lágrimas e tristeza. Tenente Luiz Gil era o chefe direto dos soldados Marcelo Feijó, de 30 anos, e Rodrigo Seixas, de 32, assassinados durante uma patrulha de rotina na noite desta quarta-feira. Em uma tentativa de fuga dos criminosos, a soldado Marciele Renata dos Santos Alves saiu da viatura para dar voz de prisão quando foi atropelada brutalmente pelos bandidos. Os criminosos assassinaram o soldado Gustavo de Azevedo Barbosa Júnior, de 26 anos. O policial militar Fabiano Reck Lunques, de 24 anos, foi atingido com um tiro durante as buscas pelos bandidos e morreu. De acordo com a polícia militar, a ação foi praticada por 5 ou 6 indivíduos, todos encapuzados e com armas de grosso calibre. A ganância levou criminosos para dentro de agências bancárias de todo o estado e até de lugares sagrados. Na última terça-feira, quando moradores de Araricá foram anunciar o início da novena, perceberam que o sino de 250 quilos, adquirido pela comunidade há 19 anos, não estava mais lá. Isso me doeu muito, né? Me dói até agora. Aqui na parede ainda tem as marcas dos pés que escalaram até aquela espécie de escadinha para conseguir alcançar o instrumento. Medo e tensão no sul do estado. Confronto entre bandidos e a Polícia Federal deixou 2 mulheres mortas. A missão delas era resgatar os criminosos. Sangue no chão e um grande susto. Deram mais ou menos em torno de 50 tiros. Né? Um carro furou uma barreira da Polícia Federal. Na troca de tiros, 2 mulheres e uma criança morreram. A investigação constatou que as mulheres que morreram durante o confronto em Cristal participaram de forma consciente da tentativa de resgate dos assaltantes. A quadrilha era monitorada desde agosto de 2018, após ataque com uso de explosivos a uma agência da Caixa em Canguçu, no sul do estado. Em frente às delegacias, soluções frágeis. Superlotação nos presídios do estado. Não adianta tu dizer que no presídio não tem vaga, que está interditado, e jogar aqui na calçada aqui e jogar a população sob risco. Cena corriqueira este ano. Presos algemados em viaturas de polícia. Na delegacia de pronto atendimento de Canoas, 14 detentos estão algemados em meio aos carros. Em frente a esta delegacia de pronto atendimento de Porto Alegre, fez a polícia isolar a calçada e bloquear uma das faixas da avenida. Do outro lado da rua fica a central de polícia e uma cadeia improvisada. Em Novo Hamburgo, até contêineres foram usados como celas. Tinha um problema da segurança da própria comunidade. No início do mês, 9 presos fugiram de um dos contêineres e pularam o muro. Na capital, os veículos foram deslocados de uma das principais avenidas da cidade para a rua ao lado. Uma alternativa de fazer vistas grossas para o problema? Essa foi a estratégia mais recente das autoridades para retirar os suspeitos da frente das delegacias de polícia. A Secretaria de Administração Penitenciária espera definir o local do novo centro de triagem até o fim do mês de agosto. Ainda em 2019, está prevista a instalação de 5.000 tornozeleiras eletrônicas. Um dos bandidos que deveria estar usando a tornozeleira assaltou uma joalheria no último dia 10 e, junto com um comparsa, destruiu uma família em Estância Velha. Davi dos Santos era condenado por roubo e cumpria pena em regime aberto. Ele e o comparsa Rafael dos Santos Domingues, de 19 anos, invadiram uma joalheria em Estância Velha. A dupla atirou contra pai e filho. Ambos perderam a vida ali mesmo. Cenas de horror.
A Prefeitura de Estância Velha decretou luto oficial de 3 dias na cidade. Sobre a investigação, a Polícia Civil já tem fortes indícios de que o ataque foi premeditado. Cenas surpreendentes em câmeras ligadas e posicionadas no momento certo. Flagrantes que ninguém poderia prever. Uma cratera se abriu em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. O valor da carne subiu tanto que virou alvo dos ladrões. 2 homens invadiram um açougue em Canoas, na região metropolitana. Carro em chamas em Guaíba. E por sorte do destino, o fogo começou quando um caminhão do Corpo de Bombeiros passava pela avenida. Em Sobradinho, no centro do estado, uma imagem impressionante. O piso de uma escola se abriu e 20 alunos foram engolidos pelo buraco. Um homem foi atropelado após fugir de um enxame em Santa Rosa. No centro do estado, uma cena parecida, mas em uma escola. Pais e alunos foram atacados por abelhas justamente na hora que iniciavam as aulas. A cerca de 500 quilômetros da capital gaúcha, uma cidade se preparou para viver o episódio mais marcante da sua história. Três Passos voltou ao noticiário nacional 5 anos após a morte do menino Bernardo, num julgamento que durou a semana inteira. A cidade clamava por justiça. Câmeras e repórteres tomam conta da principal avenida de Três Passos, onde moradores se aglomeram para acompanhar um dos momentos mais esperados. É uma tristeza e tá no ar, sabe, a coisa negativa. Hoje, a cidade de 24 mil habitantes vive a expectativa de ver no banco dos réus os 4 acusados pelo assassinato de Bernardo. O médico Leandro Boldrini, pai de Bernardo, a ex-enfermeira Graciele Ugolini, madrasta do garoto, e os irmãos Edelvânia e Evandro Virganovich respondem por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Boldrini também é réu por falsidade ideológica. Os 4 réus acabaram de chegar aqui no Fórum de Três Passos em 2 vans da Superintendência de Serviços Penitenciários, sob escolta, forte esquema de segurança. Dentro do salão de júri, sarcasmo. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ir lá em Santa Maria, rezar e se ajoelhar aonde está sepultado meu filho. Lágrimas. Tudo que aconteceu não foi por querer. E ela me disse, quer ir na polícia? Vamos. Mas lá na delegacia vai sobrar tudo pra ti. Mas eu não fiz, eu não devo, eu não fiz. Confusão. Só grita quem não tem argumento. Ou fala assim quem tá mentindo, que nem tu. Como é que é? O que o senhor disse? Não, vamos suspender a sessão, por favor. Vamos suspender por uns segundos. Vamos lá conversar, doutor. Vamos lá. Doutor, o senhor se acalma, o senhor vai lá pra dentro. E até desmaio. Do outro lado, promotores de justiça e a acusação dos réus. Ele entendia que o Bernardo poderia ser um estorvo na vida dele. Um estorvo financeiro, agora eu estou falando. E nesse contexto, o Bernardo não se encaixou. E ao invés de acolher essa pobre criança, eles a mataram. 50 horas após um júri exaustivo, a decisão final da juíza Susilene Engler. O Conselho de Sentença reconheceu por maioria. Leandro Boldrini foi condenado por homicídio quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica, com pena de 33 anos e 8 meses de prisão. Graciele Ugolini por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver, com pena de 34 anos e 7 meses. Edelvânia Virganovich por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, com pena de 22 anos e 10 meses. Evandro Virganovich foi condenado por homicídio simples e ocultação de cadáver, com pena de 9 anos e 6 meses. Em Porto Alegre, o júri popular de João Guatimozin Mugin Neto, acusado de tentar matar a ex-companheira Bárbara Pena e de matar os 2 filhos e um vizinho de 79 anos em 2013. Por mais que eu faça uma cirurgia, por mais que eu veja o monstro condenado, eu nunca vou ter meus filhos de volta. O caso transformou Bárbara num símbolo de luta contra a violência doméstica. Ele admitiu que colocou fogo na ex-namorada, mas negou que tenha jogado a jovem pela janela.
João Mugem Neto foi condenado a 28 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Eu sei que eu não tenho culpa, eu sei que eu estava dormindo aquele dia, que eu quis não brigar, e eu sei que foi tudo planejado por ele. E agora ele vai ter muito tempo pensando no que ele fez, e ele sabe a culpa que tem. Nada traz meus filhos de volta, mas pelo menos eu tentei lutar por justiça. Esse tempo louco que vai de 0 graus para 20 só num dia, não tá dando certo. É um ano cheio de pontos de interrogação, até no clima. Em 2019, o tempo nos confundiu. Além de calor e frio excessivos, houve troca-troca de estações. Esse tempo louco que vai de 0 graus para 20 só num dia, não tá dando certo. Tivemos dias de inverno rigoroso por aqui. A temperatura mais baixa do ano foi em Pinheiro Machado, 8 graus negativos. Muita gente sofreu com os termômetros baixos. Agora faz em torno de 4 a 5 graus aqui na capital gaúcha. E o nosso trabalho começa aqui pelo centro histórico da cidade, que concentra o maior volume de pessoas em situação de rua. O frio uniu os gaúchos. O São Paulo de Rio Grande e o Esporte Clube Internacional abriram as portas para a solidariedade. Os moradores de rua vão passar a noite nos dormitórios do clube. A capacidade é para cerca de 25 pessoas. Em Porto Alegre, a esperança chega pelo portão 1 do Gigantinho. No campo, tristeza. A queda das temperaturas matou mais de 1.000 ovelhas em Quaraí, Santana do Livramento e Rosário do Sul. Chegou a primavera e a temperatura continuou fora do normal. Foi o dia mais quente de outubro desde o começo das medições, em 1910. Superou 38 graus. E estação a gente está agora? Verão, né? De janeiro a dezembro, temporais atingiram boa parte do estado. Em questão de 2, 3 horas de chuva e já começou a estourar a enchente aqui no rio. Cidades ficaram submersas. Mas tem que esperar passar um caico aí e pedir por um favor para isso. Há 20 anos no local, os moradores nunca viram algo igual. Da madrugada de terça até esta tarde, choveu 230 milímetros na cidade. Foi uma madrugada inteira de chuva forte. Uma cidade embaixo d'água. Este é o cenário de Rosário do Sul. 500 quilômetros de estradas vicinais, de chão batido e cheias de buracos, como esta daqui, vão precisar passar por algum tipo de reparo. Bom, a nossa equipe está bem aqui na área alagada. O rio Vacacaí já está a mais de 7,5 metros acima do nível normal. No ano de 2020. Se voltar a fazer isso, vai liberar mais 100 milhões no corrente do SUS como gado. Na política, o clima esquentou. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre, rejeitou o pedido de anulação da sentença do ex-presidente Lula no processo do sítio de Atibaia. Os desembargadores decidiram aumentar a pena da prisão de Lula, de 12 anos e 11 meses, para 17 anos e 1 mês. O ex-presidente vai aguardar o fim do processo em liberdade. O presidente Jair Messias Bolsonaro veio ao estado 3 vezes. A primeira parada oficial, Santa Maria. Um morador estendeu um pichuleco e o presidente bateu no boneco que representa o ex-presidente Lula. A festa no Regimento Malé, em Santa Maria, é uma homenagem aos 218 anos de nascimento do Marechal Emílio Luiz Malé, patrono da artilharia do Brasil. Em Pelotas, Bolsonaro participou da cerimônia de liberação de 47 quilômetros duplicados da BR-116. Vai liberar mais 100 milhões no corrente ano, para que mais 50 quilômetros aproximadamente, 55, seja duplicado aqui na BR-116. E Bento Gonçalves foi a cidade escolhida para sediar a reunião entre líderes do Mercosul. O Brasil se despede da presidência do Mercosul com a assinatura de 8 acordos durante a cúpula. Na capital, polêmica na saúde. Não tem para onde ir, nem o que fazer, sabe? A gente depende daqui, né? Após a demissão de 1.800 funcionários de postos de saúde públicos, o prefeito Nelson Marquesan Júnior criticou o serviço oferecido. Nós não vamos tratar os usuários do SUS como gado, como está sendo tratado pelos servidores de médico. A comunidade, que mantém uma relação de confiança com as equipes, tem receio do que pode acontecer com os trabalhadores. Quase uma pessoa da família. Eu considero ela assim já.
no ano que vem, a Secretaria da Saúde pretende fazer um chamamento público para que algum órgão assuma a gestão e a operação da saúde primária. O caos financeiro travou uma guerra entre o governador Eduardo Leite e servidores. O motivo? O pacote que propõe reformas estruturais no Rio Grande do Sul, como alterações na Previdência e no plano de carreira do funcionalismo. Funcionários públicos realizou uma caminhada pelas ruas do centro. A consequência mais impactante deste dia de protestos foi a decisão do CEPERS de iniciar uma greve em todas as escolas estaduais. Mesmo com a divergência nos dados, essa já é a maior greve dos professores registrada no Rio Grande do Sul. Houve quebra-quebra, cacetadas, gás de pimenta na entrada do Palácio Piratini. Era só o começo do que estava por vir. Segundo o sindicato da categoria, as mudanças previstas pelo governo permitiriam o congelamento dos salários. A brigada vai parar! Não enxerga brigadeiro em lugar nenhum, nem carro. O grupo liberou a saída de 3 viaturas para o patrulhamento da cidade. Em dias normais, no mínimo 10 veículos da ABM fazem a ronda pelas ruas de Santa Maria. O bloqueio do portão do 12º BPM trouxe reflexos aqui para as ruas de Caxias do Sul. Entre os pontos mais polêmicos estão a implantação de alíquotas maiores de contribuição para os PMs e a proposta que, na prática, congela os salários dos professores. As reformas devem gerar uma economia de 25 bilhões de reais em 10 anos. O governador Eduardo Leite decidiu manter apenas um projeto em votação. As outras 7 propostas devem ser apreciadas em sessão extraordinária no fim de janeiro. Professores em greve e escolas da rede pública em situação de calamidade. Nem precisa a disciplina de matemática para calcular tanto problema. Alunos, pais e responsáveis tomaram uma atitude drástica. Eles mesmos fecharam a escola, impedem professores e funcionários de entrarem e garantem que só vão sair daqui quando houver alguma solução. O forro dos outros 3 prédios também foi retirado. E sem uma solução concreta, agora os 4 estão interditados. No fundo do pátio da escola foi construído um galpão para atividades extras dos alunos. Só que, a partir de agora, ele vai funcionar também como mais uma sala de aula. Sem prédio próprio, não existe biblioteca. Alguns livros ficam na própria sala da direção e dividem espaço com material de limpeza. A escola foi construída na década de 60. A última reforma aconteceu em 1991. A inflação em uma verdadeira gangorra nesses 12 meses. O sobe e desce fez a diferença nos nossos bolsos. Sete das 16 capitais pesquisadas registraram deflação em junho. A mais intensa foi em Porto Alegre, puxada pela redução da gasolina. Conforme a Agência Nacional do Petróleo, o preço da gasolina comum está caindo há 6 semanas consecutivas aqui no estado. Infelizmente, o aumento da carne está sendo quase que diário, né? E com menos carne por aqui, o gasto do brasileiro no açougue deve ser ainda mais alto em 2020. Estou achando terrível, muito caro, tudo muito caro. Aqui no Rio Grande do Sul, a previsão da Associação Gaúcha de Supermercados é de um aumento de 7,5% na comparação com o ano passado. Ir atrás das promoções virou rotina, já que o preço não deve baixar, pelo menos até o fim de janeiro. A América passou por Porto Alegre. Venezuelanos, uruguaios, peruanos, argentinos, chilenos, paraguaios, catarinos e japoneses se uniram a muitos brasileiros que fizeram a festa na capital gaúcha com um show nas ruas. Ser campeones, como la primera vez. Eles têm títulos, tradição,
sempre gostaram de futebol. A questão geográfica só deixou essa paixão mais próxima. Chile e Peru, vamos ver quem vai pegar o Brasil na final, quem vai perder pro Brasil na final. Vamos ver. ¿Qué te parece el primer tiempo? Malo el primer tiempo, pero lo vamos a revertir en el segundo tiempo. Que é isso, goleiro? O cara saiu do gol! Gol do Peru! Inacreditável! Nem em Viamão eu vi um negócio desse. A Copa América foi da seleção brasileira, que também passou por aqui. Olha quem também veio torcer comigo, Bruna Osterman. Tu não me seja pé frio, Bruna. É a primeira vez que eu vou num jogo do Brasil, tu acredita? Só fui na Copa, eu fui em jogo da Argélia, todos. Eu fui jogo do Inter, que é meu time, mas o Brasil é a primeira vez. Tá fardado, cara. Que estilo é esse, meu Deus? Dá uma voltinha pra mim, por favor. No primeiro tempo, achei que o Everton mandou muito bem. Tá sentindo literalmente em casa, né? Mas faltou aquele golzinho, né? Desculpa, mas Gabriel Jesus pra mim é a maior mentira do futebol da face da terra. Os tricolores iniciaram o ano sem ter do que reclamar. O Grêmio foi bicampeão gaúcho. Foram 23 horas sem sequer levar nenhum gol. Depois de 54 anos, o Grêmio conquista o título estadual de forma invicta. A minha alegria é ver a nossa torcida alegre. Mas não foi um ano vitorioso para a dupla Grenal. Grêmio e Internacional não venceram a Copa Libertadores nem o Brasileirão. Um ano de derrota e frustração. Eu não queria estar aqui para trazer essa notícia tão triste, né? E do jeito que foi muito dolorido, né, presidente Romildo? O senhor conseguiu dormir essa noite? Conseguiu absorver tudo que aconteceu ontem lá no Maracanã? Não foi uma noite tranquila, não foi uma noite também de insônia. Na Copa do Brasil, os colorados chegaram à final contra o Atlético do Paraná, mas... A derrota de 2-1 para o Furacão encerra 6 meses de invencibilidade do Inter dentro do Beira-Rio. Eu tô arrasado? Tô triste? Tô. Mas eu não vou cair. Fim de uma era para peças que foram tão importantes. E de desejar boas-vindas para quem já chegou com a expectativa de fazer de 2020 um grande ano. Contento con la expectativa que hay de la gente, con la muestra de cariño y con la ilusión que tiene la gente de Inter de poder hacer algo importante, ¿no? Yo estoy feliz de estar acá. Vimos que praticar o respeito não é a realidade de todos na arquibancada. Uma torcedora do Inter com um cachecol do movimento colorado antifascista e acompanhada por outros colorados, entre eles um conselheiro do Inter, chega e puxa a camiseta do Grêmio. A torcedora, que é sócia do Inter, empurra e xinga a gremista. Assustada, a criança chora. Infelizmente, vimos também a falta de empatia quando o assunto é racismo. Os dados do observatório colocam o Rio Grande do Sul no topo da lista dos estados com o maior número destes casos. As ocorrências em estádios de futebol ganham maior proporção no noticiário. 10 milhões de indivíduos foram escravizados. Mais de 25 gerações. Isso passou pelo Brasil Colônia, pelo Império e só mascarou no Brasil República. Denunciamos. Tornamos públicos problemas que violaram os direitos humanos. Não tem janela também. Sem nada de janela, os quartos fechados. Parece uma prisão. A clínica surgiu como uma alternativa mais barata e com uma estrutura física melhor. Mas o Ministério Público questiona a forma como está sendo feito o processo. Trouxemos à tona histórias que ninguém mostrou. 2 laudos de peritos comprovaram que as crianças sofreram a violência apontada. As 2 suspeitas investigadas foram indiciadas. Cobramos o descaso com dinheiro público. Este espaço de educação deveria estar atendendo em torno de 160 crianças. Mas o prédio nunca ficou pronto, virou ruínas. Dá pra fazer um filme isso aí.
Respiramos fundo e ouvimos quem transformou a dor em arte. Há 8 meses, o violão do Gabriel tem os acordes meio fora do compasso. Como está a vida do Marcelo, que precisou seguir em frente com a música e com a vida, mesmo sem mim. Foram 12 meses de muita alegria também. Juntos testemunhamos histórias de fé e superação. E de gente que se tornou inspiração e nos emocionou. Uma meningite na infância limitou os planos de Thales, mas não interrompeu nenhum. Não é só no futebol que ele se destaca, não. Ele pratica atletismo, joga basquete e ainda faz natação. Para ti ser orgulho dos outros, tu tem que se sentir orgulhoso em primeiro lugar. E eu me sinto orgulhoso, e aí, ó, tem 10 aí de prova para muitos mais que se sentem orgulhosos. Estou aqui no setor do puerpério, que acolhe as mamães que recém deram à luz, e estou invadindo aqui o quarto da Luana, que acabou de ter aqui o pequeno Tony. Eu acho que a gente se torna uma pessoa muito melhor agora. Né, bebê? Antes não podia usar um calçado. Todo mundo, o maior sonho é um carro, uma casa, e o meu é bem simples, é poder usar um calçado. O que é o parapode? É o parapode que fica em pé. E aí tu fica aqui de pé bastante tempo? Sim, bastante tempo. O olhar de Bárbara é de admiração. Registra as cores da primavera como se fossem as coisas mais simples da vida. Cada minuto é precioso. Afinal, a estudante descobriu uma doença rara. É preciso pensar no outro, porque hoje foi comigo, mas amanhã pode ser contigo. Desvendamos mistérios para tentar comprovar lendas urbanas. Os caminhos abertos no final do século XIX foram usados mais tarde como rota de fuga durante a Segunda Guerra Mundial. A gente está desde criança escutando, falando sobre tubo e tudo. A residência fica a poucos metros de onde ocorreram as escavações. Segundo a lenda, os túneis partiriam daqui e seguiriam para 4 direções diferentes. Uma carta dentro de uma velha garrafa. Foi o que a Paula e um grupo de amigos encontraram no mar há cerca de 10 dias, na praia do Hermenegildo, na fronteira com o Uruguai. Uma tradução livre, o primeiro parágrafo da carta diz que ela está endereçada a quem não tem medo ou preguiça de tirar ela do mar. Viajamos de norte a sul, fomos a lugares incríveis. Este é o ponto mais alto do Rio Grande do Sul. Lá, do outro lado do cânion, fica o estado de Santa Catarina. Aqui, nessa época do ano, mesmo com sol, a temperatura quase sempre é negativa. E por causa do vento, a sensação de frio é ainda mais intensa. O município, que é tão turístico, tem uma tradição forte entre as famílias rurais. É a produção de figo. São quase 400 toneladas por safra. Levamos a nossa bandeira para os Estados Unidos. A caravana Farroupilha partiu de Orlando, na Flórida, e passou pelo Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, Novo México, Arizona e Nevada. E uma passagem rápida, a turma conheceu Las Vegas. Mas o destino final era a Califórnia. Cada detalhe aqui no CTG relembra a cultura e as tradições do nosso Rio Grande. Tudo que nós conseguir trazer do Brasil e apresentar para eles aqui é uma honra para nós e para eles é uma satisfação estar presente. O jornalismo do SBT foi premiado. Nesse momento começa a nossa viagem até a fazenda do antigo Arado Velho, aqui na zona sul de Porto Alegre. É a primeira vez que uma equipe de jornalismo vai registrar a retomada dos índios guaranis imbiás nessa área. Na época eu estava me transformando, daí era muito difícil as pessoas aceitarem. Sentar, ouvir e falar. Atos tão simples que podem ter resultados surpreendentes quando o objetivo é acabar com o ciclo da violência doméstica. Nos aproximamos do povo gaúcho cada vez mais.
E o Fala Comunidade está aqui na zona leste de Porto Alegre, aqui na Bom Sucesso, aqui no bairro Bom Jesus, carinhosamente conhecido como Bonja. Quando falam do meu cabelo, eu fico com um aperto no coração. Isso não me entra. Eu não consigo acreditar que isso me machuca muito. O que tem no meu cabelo, eu não sei mesmo. 2019 foi um ano intenso e o nosso desejo é que o ano que se aproxima traga muitas alegrias a todos os gaúchos. Feliz 2020!